Olá, vamos a mais uma aula da Escola dos Gideões. Estamos abrindo o curso de adoração e queremos conversar e estudar sobre a verdadeira adoração. Na verdade, como podemos adorar, o que é adorar a Deus, o que isto significa e como podemos fazê-lo como Jesus orientou, em espírito e em verdade. Sabemos que adorar a Deus não é apenas louvá-lo, não é apenas cantar, nós podemos fazer isto de uma forma tão especial. Vamos ver então o que é adorar a Deus. Deixe o seu coração aberto e vamos estudar a sua palavra. Muito bem, vamos estudar então sobre a verdadeira adoração. Sabemos que o Senhor Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas como podemos adorar e o que significa esta palavra adoração, adorar? Vamos ter uma definição a respeito disto e nós descobrimos que adorar é prestar culto a Deus. É servi-lo de todo o coração, expressando-se com gestos, atitudes, música, louvor e danças, com verdadeiro júbilo. Então, essa palavra adorar, nós podemos ver que do latim vem de ad orare. Ad é junto, orar vem de boca, oros, boca. Então, trazer junto à boca, ou beijar, beijar a mão, beijar os pés, beijar numa atitude reverente, isto é adorar. Prostrar-se é adorar, são atitudes de adoração. Mas a essência de adoração é exatamente prestar culto a Deus. Prestar culto a Deus. Nós, brasileiros, viemos de uma influência muito grande norte-americana no nosso culto, no culto protestante no Brasil. E culto para eles, culto no inglês é service, ou serviço, ou trabalho. Então, há muito tempo se falava assim, quando vai ser o serviço na sua igreja? A que hora começam os trabalhos? Ou seja, a adoração, o serviço ao Senhor. Adorar é prestar a Deus serviço. Eu me lembro de conversar com um primo a respeito da nossa família e eu queria saber um pouquinho mais da história da sua mãe, dos nossos tios, porque nós não o conhecíamos, apenas de longe. E ele me contava que a sua mãe, muito crente, muito fervorosa, eles tinham de andar 6 quilômetros da roça até a pequena igreja presbiteriana onde eles frequentavam e cultuavam ao Senhor. E a minha tia, então, ela plantou, bem junto à bica de água, ela plantou um canteiro de copos de leite. Aquelas plantas, aquelas flores tão bonitas, e ela disse, este canteiro é do Senhor. No domingo, ela pegava aquela braçada de copos de leite, ela os cortava, fazia aquele buquê bem bonito e levava para a igreja, para ornamentar a mesa, para a escola dominical, para o culto vespertino e o culto matutino. Isto é adoração, é serviço ao Senhor. Quando você procura dar o seu melhor para Deus, quando você vai numa atitude de adoração, este serviço. Vamos ver que adorar é servir a Deus de todo o coração. A palavra de Deus nos recomenda, o Senhor nos diz que nós devemos amá-lo com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Então adorar a Deus é servi-lo. Nós o servimos servindo ao Senhor e servindo ao nosso próximo. Nós servimos ao Senhor adorando e nós o adoramos servindo. Servindo de todo o coração, e nós podemos nos expressar com gestos, prostrando-se no pó, de joelhos, atitudes, com música, com louvor, com danças, mas com verdadeiro júbilo. A palavra de Deus nos diz no Salmo 100 que devemos celebrar ao Senhor
com júbilo. Então, adorar implica em servir a Deus, em trazer a Ele o nosso melhor, o nosso coração, o nosso serviço. Vamos ver que em Êxodo, capítulo 33, do versículo 9, até o capítulo 34, versículo 8, Moisés adora ao Senhor após a proclamação do caráter de Deus. O texto diz, no verso 8, e imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. O que acontece neste texto tão maravilhoso? Moisés já conhecia o poder de Deus. Moisés havia experimentado o poder de Deus lá no Monte Horebe, lá no Egito, diante de Faraó, com a manifestação das 10 pragas. Moisés já tinha visto o poder de Deus sendo manifesto quando o Mar Vermelho se abriu e todo o povo pôde passar. E o povo passou a pés enxutos sobre o mar. Moisés já havia visto o poder de Deus sendo manifesto ali quando ele feriu a rocha em Horebe e dela brotaram águas. Águas para que o povo bebesse. Moisés já havia provado o poder de Deus quando as águas de mar, aquelas águas amargas, se tornaram doces quando ele lançou sobre elas um pedaço de madeira, segundo a ordem do Senhor. Mas Moisés, ali em Êxodo 33, ele faz um pedido ao Senhor. Ele diz, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Me mostres a tua glória. A glória de Deus não é apenas o seu poder, a manifestação do seu poder. O Senhor respondeu para Moisés em Êxodo 34, eu passarei adiante de ti e proclamarei o meu nome. A glória de Deus é o próprio Deus, é o seu caráter, é a sua pessoa, é Ele mesmo. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus deixou fluir do interior dele aquela luz tão brilhante que atravessou a sua pele. E o seu rosto brilhava como o sol. A sua roupa ficou, por causa daquela luz, ela ficou tão branca que Marcos diz, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. A glória do Senhor, a beleza do seu caráter. Vamos ter uma aula sobre os atributos de Deus, ou seja, sobre o caráter de Deus, sobre a glória de Deus, sobre quem Deus é. E o texto nos diz que assim que Moisés ouve Deus proclamando o seu nome, imediatamente, curvando-se numa atitude de adoração, Moisés adorou o Senhor. Curvando-se, ele o adorou. Nós vamos ver que quando contemplamos Deus, a sua face, quem Deus é, quando nós o vemos, nós reconhecemos o nosso pecado como foi com Isaías. Ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, contemplaram a glória do Senhor, contemplaram a sua face. E Deus então manda que um serafim tome uma brasa do altar e toque nos lábios de Isaías e diz, pronto, a tua iniquidade foi tirada. O seu pecado foi perdoado. Agora ele podia adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora ele estava pronto para servir. E Deus diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? O verdadeiro adorador é aquele que vai, é aquele que prega, é aquele que serve ao Senhor. No Velho Testamento, nós temos as formas como se adorava ao Senhor. Havia sacrifícios diários, matutinos e vespertinos, a celebração da Páscoa e das outras 6 festas judaicas 3 vezes por ano. Vemos então que no Velho Testamento a forma de adorar o Senhor era através dos sacrifícios diários, pela manhã e à tarde, e através da celebração das festas. 3 vezes por ano o povo subia a Jerusalém para comemorar aquelas 6 festas. Toda semana eles tinham uma festa, o Shabá, ou sábado. Todos os sábados, todas as vezes, na sexta-feira às 18 horas, até às 18 horas do dia seguinte do sábado, acendiam as luzes, liam juntos a palavra de Deus, preparavam o seu coração para aquele dia de descanso, para adorar ao Senhor.
adorar a Deus que é o Criador. Em cada uma daquelas festas, das festas judaicas, eles então estavam proclamando o seu Deus, proclamando os atributos de Deus. Quando um judeu guarda o sábado e quando ele adora a Deus ali no sábado, ele está proclamando Deus como seu Criador, como Criador de todas as coisas, porque em 6 dias Deus fez todas as coisas e no 7º ele descansou. Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar a proclamação, nós vamos encontrar o povo buscando a Deus e o adorando através das comemorações das festas. A adoração dos patriarcas era muito simples. Apenas um altar de pedras toscas e o sacrifício sem um lugar definido específico para a adoração. Então, aqui está a adoração dos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, eram os patriarcas. E a adoração deles era muito simples, apenas um altar de pedras toscas e o sacrifício, sem um lugar definido específico. Abraão levantou altares. Em todos, debaixo dos carvalhos, Abraão levantava altares ao Senhor. E eles davam nomes àqueles altares. Jacó deu nome ao altar, chamou El Betel, que quer dizer o Deus de Betel, o Deus da casa de Deus, onde ele havia tido uma visão de uma escada que subia até os céus, e Deus ali estava e falou com ele. Eles levantavam altares. Os altares dos patriarcas não tinham um lugar definido. Não era em Jerusalém, não era em Siló, não era em Betel, aqui, ali, em Siquém, em Berseba, onde eles estavam, entre Ai e Betel, ali eles levantavam um altar, trazendo exatamente esta conotação da vida nômade, da vida desprendida dos patriarcas, sem um lugar fixo. Isto nos traz uma lição tão importante, que nós precisamos adorar a Deus onde estivermos, não necessariamente ligados a um lugar específico, não necessariamente ligados a um ritual, mas onde estivermos, aí está a presença de Deus, ali podemos adorar. E vamos ver, prosseguindo na história do povo de Israel, que quando o templo foi destruído, os judeus foram levados para a Babilônia. E para satisfazer a necessidade de adoração do povo, surgiu o culto na sinagoga. Depois do período dos patriarcas, eles vão para o Egito. Do Egito, eles vêm com Moisés ao deserto e é levantado o tabernáculo no deserto. O tabernáculo com todas as suas peças, seus utensílios, seus móveis, nos mostrando o plano de salvação, o plano de Deus para os homens. E teremos uma aula sobre o tabernáculo e sobre o significado dos seus utensílios. E no tabernáculo eles adoravam. O tabernáculo trazia figuras do que há no céu. Deus mostrou a Moisés para que ele fizesse o modelo daquilo que havia nos céus. E durante muito tempo, no período dos juízes, eles adoravam ao Senhor em Siló. Eles iam levar os seus sacrifícios ali no tabernáculo, na tenda do tabernáculo em Siló. Quando vem o período dos reis, Davi então traz a arca para Jerusalém. E ali estabelece a adoração 24 horas na presença do Senhor. Davi quer construir o templo, mas Deus diz, não, Davi, porque suas mãos estão cheias de sangue. Você é um guerreiro e você não será através de você que eu levantarei, que o templo será levantado em Jerusalém, mas do seu filho. Salomão constrói o templo. Então, no templo a adoração é feita, mas o tempo passa e no período dos reis, os últimos reis, o templo foi destruído. Destruído e o povo levado para a Babilônia. Mas eles não podiam, a adoração estava totalmente ligada ao templo, ligada à Arca da Aliança. Então, lá em Babilônia, surgem as sinagogas. Os judeus, então, quando se tem 10 judeus,
pode-se construir uma sinagoga. E as sinagogas, o seu culto, eles oravam voltados para Jerusalém, porque o símbolo da presença de Deus era a Arca da Aliança. E o culto das sinagogas é um protótipo dos nossos cultos cristãos. Quando se lia a palavra de Deus, oravam, cantavam as canções. O culto era todo em hebraico, como era a adoração ao Senhor no templo. Então, o culto esteve livre no período dos patriarcas, no tabernáculo no período de Moisés e no período dos juízes, no templo no período dos reis, e quando o templo foi destruído em Babilônia, surgiram as sinagogas. Depois que eles retornaram de Babilônia, reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém, mas continuaram com sinagogas espalhadas nas cidades no mundo e também em Israel. Dentro de Israel, dentro da cidade de Israel, construíam-se as sinagogas para o culto ao Senhor. Então vamos vendo como que o culto vai tendo esta conotação. E o culto nas sinagogas consistia do Shema, de orações, da leitura e de exposição das Escrituras Sagradas. Nas sinagogas, então, nós vamos ver que eles tinham o Shema, a leitura do Shema. O que é o Shema? Shema é ouve. Ouve, ó Israel. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, ou assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te. E tu as escreverás nos umbrais das tuas portas, e elas estarão em tua casa, e tu as colocarás por sinal nas tuas mãos e por frontal entre os teus olhos. Este é o Shema, que Deus é o Senhor, deve ser amado e adorado. Só que os judeus pegaram o Shema e fizeram literalmente o que o Senhor havia ordenado. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa. Então eles têm até hoje os mezuzás, um pequeno objeto de recipiente de madeira ou de metal, e eles colocam ali dentro esta escritura, Deuteronômio 6, de 4 a 9, o Shema, e penduram nos umbrais das suas portas. E eles escrevem o Shema e colocam numa caixinha de couro na sua mão. Amarradas são os tefilins, e colocam também na testa. Não sei se você já viu um judeu ortodoxo com aquela caixinha de madeira aqui na testa, com aquela caixinha de madeira aqui na mão, e também nos umbrais das suas casas, os mezuzás. Mas, na verdade, o que Deus quer não é apenas que se coloque literalmente aquela escritura, mas que ela seja cumprida. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, na sinagoga é lido o Shema. São feitas orações, a leitura das Escrituras, cada dia, em todas as nações, em todos os lugares do mundo, nas sinagogas, o culto é o mesmo. O culto se processa dentro daquela leitura da palavra, aquela explicação. E o nosso culto cristão, o culto protestante, também segue uma liturgia semelhante, de leitura bíblica, de orações, de cânticos e de explicação da palavra de Deus. Então, assim se processava a adoração no Velho Testamento. Vamos ver qual é a essência da adoração. A essência da adoração é o amor, constitui-se no amor e na obediência. O Senhor disse como mandamento, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. E ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Amor. Servir a Deus e adorá-lo é numa atitude de amor e de obediência. Quando nós amamos ao Senhor, nós obedecemos a sua palavra.
É isto que Jesus nos diz, é o que ele ensinou aos discípulos. Ele diz, se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor, como diz o apóstolo João, não são penosos, não são difíceis. Pelo contrário, o Senhor nos capacita para amá-lo e servi-lo através do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo é que nós vamos adorar verdadeiramente ao Senhor, é que nós vamos realmente abrir, rasgar os nossos corações e poder adorá-lo, ver como Ele é. Então, dentro do contexto da verdadeira adoração, da essência da adoração, nós vamos encontrar o amor e a obediência. O texto nos diz, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Deuteronômio 28, versículo 1. O Senhor está dizendo aqui, se diligentemente, com diligência, com zelo, com esmero, com amor, obedecerdes os meus mandamentos, que são de amar ao Senhor e de o servir. Todo o coração, de toda a vossa alma. A essência da adoração é exatamente amar ao Senhor. Aproximar-se de Deus não simplesmente como uma atitude de servilidade, uma atitude, Deus quer que eu adore, então eu vou adorar, então eu vou me prostrar, então eu vou me humilhar. Não, é uma atitude do coração. A adoração verdadeira, ela só pode subir a Deus, ela só é agradável ao Senhor quando ela é feita como uma atitude de amor. É a mesma coisa que um marido receber um beijo da esposa e ela disser a ele, estou te beijando porque você é meu marido, porque eu tenho de te beijar, porque eu sou obrigada a fazer isto por ser sua esposa. Não tem valor, não vai agradar o coração do marido. Mas se ela lhe dá um beijo dizendo, eu te amo, você é importante para mim, e ela começar a dizer coisas, palavras agradáveis a respeito de quem ele é, ele vai ficar muito feliz. Quando a esposa lhe diz, eu te amo, eu agradeço a Deus por sua vida, porque você tem sido o meu protetor, o meu provedor, você tem sido uma bênção na minha vida. Então o coração do marido se enche de alegria. Com Deus, o nosso relacionamento com Deus é esse relacionamento de amor. Adorar ao Senhor implica em amá-lo com todo o nosso coração. E quando nós o amamos verdadeiramente, então nós passamos a desejar este momento de confessar-lhe o nosso amor. O que nós mais queremos é Deus, em todos os momentos. Não haverá nenhum tesouro, não haverá nenhum dinheiro que possa comprar a alegria de adorar ao Senhor. Nós vamos ver então que adorá-lo é uma palavra do Senhor de ordem para nós, porque faz bem para nós adorar ao Senhor. No Salmo 96, 99, em Zacarias 14, 7, em vários textos nós vamos ver esta chamada para adoração. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando contemplamos o caráter de Deus, nós vemos que Ele é perfeito, que Ele é lindo, que é gostoso estar na sua presença. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Quando nós vamos vendo quão maravilhoso é o Senhor, Ele é cheio de paz, de alegria. Estar na sua presença nos enche de alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, porque Deus, Ele é um Deus de alegria. A alegria verdadeira não é encontrada nas coisas de fora para dentro, mas do próprio Deus flui a verdadeira alegria. Jesus nos disse que Ele nos daria a paz.
E a verdadeira paz, a paz de Deus, esta paz que excede a todo entendimento, ela nos enche de alegria. Os céus, ou nos céus, nós temos um ambiente de louvor, de adoração, um ambiente de alegria. Na presença de Deus há alegria. A Bíblia nos diz que há grande júbilo no céu por um pecador que se arrepende. E na adoração somos chamados a celebrar ao Senhor, a celebrar o nome do Senhor com júbilo, a servir ao Senhor com alegria, a adorá-lo com todo o nosso coração. Somos chamados a adorar a Deus. Ele mesmo nos convoca para adorá-lo, porque a adoração, ela não simplesmente ela vai para Deus, mas ela volta para nós, no sentido de quando adoramos, nós tiramos o véu do nosso rosto e podemos ver o Senhor em toda a sua beleza e ser iluminados pela luz do seu rosto. E esta luz nos transforma, esta luz vai até o mais íntimo do nosso ser, vai até o nosso espírito. E tudo aquilo que vemos como por espelho reflete em nós o amor, a bondade, a alegria, os atributos comunicáveis de Deus, eles vão sendo impregnados em nosso viver quando nós o contemplamos. Jesus mostrou que a aproximação a Deus não necessitava mais de rituais e da mediação sacerdotal. Ele nos mostra que a verdadeira adoração consiste em verdadeiro serviço prestado a Deus e também prestado aos nossos semelhantes. Jesus, ele veio trazer uma revitalização, ele veio trazer a real compreensão do que seja adorar a Deus. No Velho Testamento, era através dos rituais, era através de levar um animalzinho puro, um animalzinho sem defeito, para ser degolado, o seu sangue ser tirado, colocado sobre as pontas do altar, e aquele animal ser colocado sobre o altar, e o cheiro da gordura, o cheiro da carne sendo queimada, subir como um aroma suave ao Senhor, perdoando os pecados e trazendo a oferta de amor e gratidão daquela pessoa, daquele ofertante. No Velho Testamento havia os rituais. O livro de Levítico foi escrito para a tribo de Levi, para os sacerdotes, para ensinar o verdadeiro culto, para ensinar a santidade ao Senhor, através de rituais, de coisas que se viam. Mas Jesus veio nos mostrar a verdadeira adoração, agora sem a mediação sacerdotal humana, porque o nosso sumo sacerdote agora é Jesus. E vamos ver que Jesus nos mostra que a verdadeira adoração consiste no verdadeiro serviço prestado a Deus e aos nossos semelhantes. Ou seja, ali no tabernáculo, todos aqueles utensílios estavam dispostos em forma de cruz. Ali está o altar de bronze, simbolizando a cruz. Ali está a pia de bronze, simbolizando a palavra de Deus. Ali está o altar do incenso dentro do lugar santo, simbolizando as nossas orações e o serviço sacerdotal de Jesus e do Espírito Santo ao Pai. E ali está a Arca da Aliança, numa haste vertical, nos mostrando que para ir à presença de Deus, eu tenho de passar pela cruz, pela palavra, pela oração, e eu chego à presença de Deus. E numa haste horizontal, eu tenho à minha direita os pães da proposição sobre aquela mesa de ouro, e à minha esquerda eu tenho o candelabro, a menorá de 7 braços, com a luz ardendo dia e noite, simbolizando o Espírito Santo, o Espírito e a palavra. Para a verdadeira adoração, era preciso a palavra e o Espírito. Então, as coisas estão colocadas em forma de cruz. E como a cruz, nós vamos ter que a verdadeira adoração tem uma haste vertical,
uma haste ligada a Deus, o serviço a Deus, a adoração, quando eu me prostro, quando eu me rendo, quando eu ajoelho, quando eu adoro, quando eu canto, quando eu proclamo as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, as virtudes, o caráter do nosso Deus, sua santidade, sua perfeição, sua justiça, sua dignidade, quando eu canto os atributos também incomunicáveis de Deus, que só Ele tem, sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, quando eu canto sua eternidade, sua imutabilidade, quando eu canto a glória do Senhor, o seu caráter, eu o adoro, é uma haste vertical. Eu o sirvo, é uma haste vertical. Mas a verdadeira adoração implica também em servir ao meu irmão. Porque adorar o Senhor, fazer qualquer serviço a Deus, este serviço implica no que eu faço para o meu irmão. Quando Pedro e João foram ao templo na hora nona para adorar o Senhor, antes de subir as escadarias do templo, eles encontraram o irmão. Encontraram uma pessoa, um aleijado, à porta formosa do templo, que estava ali pedindo esmolas. E aquele moço aleijado, com seus pés deformados, disse, uma esmola, pelo amor de Deus. Eles podiam prosseguir dizendo, não, nós estamos indo para adorar ao Senhor, estamos indo para orar, estamos indo para servir o Senhor. Não é hora para esmolas. Mas eles pararam, olharam para aquele moço e Pedro disse, olha para nós. E o mendigo aleijado olhou para eles. E Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E imediatamente aquele moço se levanta e começa a pular, a saltar e a glorificar a Deus e adorar ao Senhor. Adorar a Deus implica em servir. Servir a Deus servindo ao meu irmão. Na parábola do bom samaritano, Jesus nos ensina que o nosso serviço deve ser aquele que é o nosso próximo. Aquele que está à beira do caminho, aquele que nos pede no sinal, aquele que nos pede no caminho, na calçada por onde passamos, aquele que vem à nossa porta, aquele que no nosso dia a dia nos procura, nós vamos servi-lo como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Isto é adoração. Adorar não é apenas eu entrar e ficar cantando e dizendo santo, santo, santo é o Senhor, mas é deixar a santidade de Deus na minha vida extravasar através das minhas mãos em serviço ao próximo. O Senhor recebe o que fazemos de todo o coração, inspirado pelo Espírito Santo, para Ele. Vamos ver que em Mateus 5, 23, 24, Jesus diz, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Se, pois, ao trazeres ao altar. Vamos ver aqui que quando vamos oferecer a Deus alguma coisa, a nossa oferta, se nos lembrarmos, não que eu tenho alguma coisa contra meu irmão, mas que meu irmão tem alguma coisa contra mim. Meu irmão está chateado comigo, meu irmão está brigado comigo, meu irmão está com a cara virada, não quer me cumprimentar. Eu devo deixar a minha oferta perante o altar, ir atrás dele. O que houve? O que está acontecendo? Me perdoa se eu te machuquei, se eu te feri, me perdoa. Deixar ali perante o altar a oferta e reconciliar. E tirar todas as pedras, tirar todo empecilho, tirar toda barreira e dizer, meu irmão, você é importante para mim. Eu quero te amar como Jesus te ama. Me perdoa. E então, depois de reconciliados, eu posso fazer a minha oferta. Adorar implica em um coração limpo, porque a palavra de Deus nos diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Para que você contemple a Deus em adoração, é preciso estar com o coração limpo. Por isso, a máxima, o lema do Ministério Gideões é santidade ao Senhor. Não podemos ter no nosso coração nada contra o nosso irmão, nada contra alguém. E se soubermos de alguém que está chateado conosco, irmos atrás e pedirmos perdão e acertarmos. Porque a verdadeira adoração implica num coração limpo diante do Senhor. Tiago nos diz no capítulo 1, verso 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula. O Senhor está dizendo aqui, religião, a palavra religião é religar. E Deus não quer espírito de religiosidade. Mas Tiago explica aqui que a verdadeira religião que agrada a Deus, aquilo que é puro e sem mancha, é fazermos para o próximo, como se estivéssemos fazendo para Deus. É estender a mão. Ele diz, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. É você saber que seu irmão está passando dificuldade, seu irmão está vivendo um momento difícil e você vai, estende a mão, visita, procura ajudar os órfãos e as viúvas, aqueles que não têm alguém por eles, e guardar-se incontaminado do mundo. Não há adoração com a vida de pecado ou a vida mundana. Não há adoração longe dos caminhos do Senhor.